Porque nós vamos olhar para essas coisas como se fosse só lá no passado. O Deus que operou no passado não é o mesmo que opera hoje. O Deus que mostrou no passado não é o mesmo que mostra hoje. O Deus que realizou milagres no passado não é o mesmo que realiza hoje. Você crê nisto? Amém. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa ação, eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Mais uma vez, a graça e a paz. Amém. Nós vamos para a ministração da palavra do Senhor. O texto já está no mural. O texto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, até o capítulo 11, versículo 1. E o texto diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos orar? Glorioso e eterno Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. Nesse exato momento, em várias partes do mundo, muitos homens e mulheres estão, Senhor, trazendo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, somente com a Tua presença é que nós possamos sentir, entender, compreender a altura, a profundidade, largura daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, faz-nos dignos, ó Pai, e dá-nos a sabedoria necessária, o entendimento necessário, para que saiamos daqui convictos de que recebemos o melhor, de que possamos, ó Pai, fazer aquilo para o qual o Senhor tem designado os seus filhos e filhas. E no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, nós oramos agradecidos. Amém. Esse texto em 1 Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para essa comunidade, a comunidade de Corinto, uma comunidade grega, diferente do espaço ou da região onde o apóstolo Paulo vivia. O apóstolo Paulo, por ser um judeu, e até mesmo o ministério de Jesus foi todo ele no território da Judéia e da Galileia. Nós temos aqui o apóstolo, chamado o apóstolo dos gentios. E dentro dessa palavra gentil, nós também estamos incluídos, porque todo aquele que não é judeu de nascimento é chamado de gentil, alguém que não é original da região. Essa palavra que foi estabelecida pelo Espírito Santo de Deus e a condução do Senhor na vida do apóstolo Paulo foi extremamente importante e tem sido, através dos séculos, a palavra tem sido utilizada. A importância da Bíblia, ela é indiscutível nesse conceito. A Bíblia, ela é sempre atual, passa os séculos, muda a cultura de alguns lugares, muda a direção, muita coisa já foi transformada e cremos que para o futuro ainda haverão muitas mudanças, mas a palavra ela vai continuar sendo a mesma. Isso por si só já é um milagre, porque como eu acabei de citar, há tantas mudanças, mas o comportamento humano, a forma como nós pensamos, seja aqui em outra parte do mundo, poderia ser diferente com outras culturas,
Poderia o homem ter mentalidade diferente da nossa, que somos ocidentais, os orientais pensarem de outra forma ou agirem de outra forma? Mas isso não acontece. Nós temos as mesmas manias, costumamos os pensamentos serem parecidos, a conduta do ser humano é muito próxima uma da outra, e isso faz com que a palavra ela seja sempre atual para cada um de nós. E esse texto, ele vem e traz algo que a princípio dá-se o entendimento de que houve uma certa presunção. O que é a presunção? Presunção é quando uma pessoa fala algo que está acima daquilo que ela pode fazer, ou daquilo que as pessoas imaginam que ela tem capacidade de alcançar. Então, a presunção, aparentemente, da frase de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, na realidade é muito mais um desafio, vai muito além daquilo que a grande maioria dos seres humanos e até mesmo nós cristãos teríamos condições de falar. Cabe a nós, aqueles que já são pais e avós, também levar em consideração essa palavra, que a maioria de nós brasileiros gostamos de bons exemplos. Nos programas de televisão, quando nós encontramos aí alguma pessoa que faz alguma grande doação ou faz um trabalho social, ela é vista como uma pessoa altruísta. Altruísta é alguém que faz o bem sem esperar retorno de ninguém. Então o altruísmo é algo que é valorizado em quase todas as sociedades. E as pessoas que assim são altruístas, pessoas que dedicam a sua vida a uma instituição, dedicam a sua vida a uma causa social, são pessoas que têm uma visibilidade e um conceito elevado no meio da sociedade, porque a grande maioria de nós temos dificuldade para sermos altruístas, ou seja, temos dificuldade para fazer as coisas de uma forma livre e aberta, dedicando todo o seu tempo. O apóstolo Paulo foi chamado por Jesus Cristo de uma forma direta. A partir do momento que o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo, ele o convocou. E daquele dia em diante, o apóstolo Paulo deixou suas atividades. Ele deixou aquilo que ele estava habituado a fazer, os projetos que provavelmente ele tinha para a sua vida. Era um homem estudioso. É bem provável que ele seria um grande mestre, que seria um fariseu renomado, que seria um doutor da lei, ou seria um grande empresário, porque ele era fazedor de tendas. Era um homem que tinha um empreendimento, era um homem que tinha um futuro, vamos colocar assim, dentro das questões financeiras. É bem provável que ele pensasse em ter muito mais, em poder expandir os seus negócios. Mas quando o Senhor entrou na vida do apóstolo Paulo, os projetos do apóstolo Paulo deixaram de ser tão valorosos e tão importantes, e os projetos do Senhor Jesus passaram a ser o principal elemento na vida do apóstolo Paulo. E isto é extraordinário. É extraordinário quando alguém entende o propósito do Senhor Jesus, entende o chamado do Senhor Jesus para a sua vida. Não queremos dizer aqui, amados irmãos, irmãs, que todos nós temos que dedicar tempo integral, ou deixar os nossos afazeres, deixar o nosso emprego, para sermos considerados um bom cristão. Não é isso que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, ele descreve anteriormente conduta, posicionamento, postura de uma pessoa que é valorizada no mundo espiritual. E ele coloca que imitar a Jesus é imitar a humanidade de Jesus. Nós sabemos que Jesus é divino, que Jesus é maravilhoso, nasceu sem pecado. A sabedoria que ele tinha e ainda tem era muito acima da média no período dele até hoje. Jesus tinha um comportamento muito além do que poderia ser esperado. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala imitador,
de Cristo significa imitar a humanidade de Jesus, imitar aquilo que é possível a cada um de nós fazermos, aquilo que eu e você podemos fazer com a nossa vida, o comportamento, a forma de pensar e a forma de agir condizente com aquilo que é esperado de nós cristãos, porque existe uma expectativa no mundo espiritual sobre a minha e sobre a tua vida. Nós não estamos largados, como alguns podem até imaginar, não estamos aqui, aceitamos Jesus, passamos pelo batismo e agora tocamos a nossa vida da forma que nós bem quisermos. Não é assim que funciona no mundo espiritual, porque nós nos tornamos servos do Deus vivo, nos tornamos assim discípulos de Jesus. E se nós observarmos o que ocorreu na vida dos discípulos, ocorreram mudanças. Quando Jesus chama Pedro, Pedro era pescador, deixou assim de ser pescador. Ele chama o cobrador de impostos, e ele deixa de ser cobrador de impostos. Há mudança no comportamento e na vida dessas pessoas. Nos dias atuais, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muitos exemplos da vida de missionários, homens e mulheres, que estão aí no campo missiológico, dedicando a sua vida. E isso há séculos. Há séculos o Senhor tem levantado homens e levantado mulheres. E essas pessoas têm dedicado tempo integral ao Evangelho. E como eu citei aqui no início, isso não é para todos nós. Não é um chamado geral. Não é um chamado que todos temos que cumprir, mas é algo específico na vida de algumas pessoas. E dentro dessa especificidade que o Evangelho tem para nós, é nosso dever como cristãos procurar saber qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Para que, irmãos, isto? Para que nós nos tornemos mais especialistas naquilo que é vontade do Senhor. No mundo em que nós vivemos, no mundo globalizado, na atualidade, é muito comum ouvir falar de especialistas. Eu trabalhei a minha vida profissional inteira nos hospitais, e em todos os hospitais, em todas as clínicas, qualquer um funcionário da área operacional, seja alguém que vai atuar na enfermagem, ou médico, ou técnico em laboratório, bioquímico, o que quer que seja na área hospitalar, que lida diretamente com o paciente, todos eles têm uma formação técnica, mas para poder obter um certificado, diploma, é necessário um período de estágio. É necessário um período para que aquele profissional, ele seja realmente qualificado. Ele tem que apresentar uma carga horária de estágio dentro da função. Por que isso é importante? Porque nós conhecemos a teoria, e aqui nós temos pregado o Evangelho há muito tempo, e muitos de vocês já estão há anos ouvindo a palavra. Então, de teoria, muitas pessoas têm até um repertório melhor do que o nosso. Talvez alguns sejam até doutores em alguns assuntos, mas somente ter bagagem, ter conteúdo é importante, mas não é o essencial. E o que eu digo para vocês é porque o Evangelho, ele exige de nós, não somente a questão da capacitação, mas principalmente ações. E quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é para imitar as coisas boas, as boas ações, aquilo que é concernente a nós fazermos. E o que é que nós temos aqui como exemplo? O caráter, a humildade, a vontade plena. Entender que a nossa capacidade, ela torna-se e ela vai ampliando à medida que nós vamos exercitando. No início, para qualquer um de nós, há muita dificuldade. E voltando na questão profissional, existem algumas áreas profissionais em que o período de estágio é bem longo.
Para quem faz, como eu citei, enfermagem, ou até mesmo um médico, o período que ele tem que ficar no hospital, em treinamento, é um período extremamente longo. A grande maioria dos médicos no Brasil, eles fazem esse período do 6º ano, que eles chamam de internato. O médico fica o ano inteiro no hospital, trabalhando em média 12 horas ou mais, praticando, recebendo mais instruções, fazendo trabalhos, fazendo leituras, sendo avaliado por outros profissionais, para que no final do 6º ano ele receba um diploma que o habilite a ser um médico no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas muitos profissionais que estão aqui no Brasil, alguns, eles não estão habilitados a atuarem. E alguns desses profissionais fizeram um curso de medicina fora do país. No Brasil, para poder atuar como médico, precisa ter o CRM, que é o Registro do Conselho Regional de Medicina. E algumas pessoas têm desejo de fazer medicina, isso muitas pessoas têm. E para fazer medicina no Brasil, se alguém for resolver fazer particular, o preço é muito alto para a maioria das pessoas de classe média para baixo, porque os valores são extremamente altos. E as universidades onde o curso é público, não é particular, há uma disputa muito grande. Então alguns jovens, por não conseguirem dinheiro para pagar a medicina no Brasil, não conseguem passar nas grandes universidades, resolvem estudar na Bolívia. Na Bolívia, o vestibular é muito simples, e se a pessoa praticamente fez ali a sua inscrição, já está dentro da faculdade. Porém, se alguém faz medicina na Bolívia para atuar no Brasil, ele tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova anual. Essa prova se chama revalida. A pessoa vai ter que prestar essa prova para poder clinicar no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, de 600 pessoas que se formam na Bolívia e resolvem fazer o exame no Brasil para ser médico, de 600 inscritos, somente 30 conseguem passar na prova. Isso mostra que o ensino de medicina na Bolívia é muito abaixo do que é ensinado no Brasil. E por que é feito essa prova de revalida? Exatamente para que eu e você, quando nós formos atendidos por algum profissional, você saiba que aquele profissional, ele está capacitado, ele é um médico que foi avaliado. Porque se não fosse assim, amados irmãos, nós estaríamos numa situação complicada. Porque alguns profissionais que não conseguem passar nesse exame, eles não poderiam clinicar, não poderiam fazer uma cirurgia, porque não estão capacitados. Dentro dessa linguagem que eu estou trazendo para vocês, todos nós fomos chamados para trabalhar no Evangelho, para fazermos parte desse plano, mas nem todos têm o mesmo chamado. Uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Existe esse chamado específico, mas também existem outros trabalhos que não são tão específicos como esse que eu citei. Trabalhos que são homens e mulheres que estão aí fazendo com que o nome de Cristo seja glorificado. E como isso pode ser possível? A partir do momento em que a nossa vida, ela seja um exemplo vivo desse Evangelho, em que a minha conduta e a tua conduta como cristão seja vista como algo que traz benefício para outras pessoas. E que benefício é esse? Amados irmãos, a fé, a vontade de fazer com que as pessoas elas sejam salvas, o interesse pelas almas que se perdem, a vontade de trazer o melhor para a tua família, para o ambiente de trabalho, o melhor para as pessoas que às vezes estão desesperadas, estão desesperançadas, e se envolver com área social, trabalhar em áreas que as pessoas necessitam ser cuidadas. Existem diversas áreas que nós cristãos podemos atuar, e não é somente a questão de cargos ou posição, mas todos fomos chamados, primeiro, para sermos servos e servos fiéis, e expressarmos o amor que o Senhor Jesus
devotou a nós. E esse amor não pode ser apenas da boca para fora, ele deve ser um amor genuíno. E você expressa esse amor genuíno fazendo algo para alguém, para alguma instituição, aplicando o tempo que o Senhor tem te dado para interceder, aplicando o tempo que o Senhor tem te dado para invocar o nome do Senhor, para visitar, para fazer com que o nome de Cristo seja exaltado através das nossas vidas. Isso não é novo para nenhum de vocês, não é a primeira nem vai ser a última vez que vocês vão ouvir isso. E porque nós precisamos ouvir sempre, 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 porque como eu estou falando aqui, amados irmãos, nós termos a teoria é algo bom, é importante, mas só de teoria não vive, nós não evoluímos dentro desse movimento cristológico. Só teoria não nos faz diferentes. É necessário a prática, assim como eu citei para vocês, dentro dessas especificidades que eu disse. Ninguém consegue na área de saúde receber o seu certificado e o seu diploma se não for exercitado na prática, se não passar por um período ali trabalhando, mostrando que realmente tem capacidade. E por que nós seríamos diferentes no mundo espiritual? Por que nós evangélicos seríamos diferentes? Só ficaríamos ouvindo ano após ano, ouvindo a palavra, enchendo-se da palavra e nada acontecendo, porque às vezes a pessoa fica esperando alguma coisa sobrenatural, talvez fique esperando um anjo aparecer no quarto, talvez esperando uma imagem, sei lá o que, mas não precisa de nada disto, porque vocês e eu estamos ouvindo a palavra, é a palavra quem deve impulsionar-nos. Não é algo extraordinário, algo excepcional, algo mágico, mas é necessário que todo esse conteúdo que você já tem ouvido anos após anos, ele seja verdadeiramente aplicado na sua vida, e você comece a estagiar no mundo espiritual. Para quê? Para que sejamos habilitados como servos, para que possamos ser chamados de servos do Deus vivo. É necessário, além de ouvir, praticar. E nós vamos continuar falando disso, amados irmãos. Por quê? Porque infelizmente a igreja brasileira, ela pratica pouquíssimo. A igreja brasileira, ela quase não pratica o evangelho. Ouve-se muito. Nós temos pregações extraordinárias. Em alguns lugares tem pregadores aí que fazem coisas mirabolantes. E o povo vibra, e o povo cai no chão, e o povo só falta subir pela parede, e no dia seguinte está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. As pessoas pulam em alguns lugares, se rasgam todas, no dia seguinte está fazendo a mesma coisa, a vida não mudou, a mentalidade continua a mesma, continua falando mal das pessoas, continua com desejos ruins, com a mentalidade doentia, com atitudes egoístas, e não existe uma mudança. Então não é somente na questão emocional, e também não é só no racional, mas é além do teu emocional e do teu racional, a prática de uma vida voltada para a vontade do Senhor. E nós não vamos cansar de falar. Se você tem dúvida em relação a isso, entra e pergunta para o Senhor: o que eu devo fazer? Qual é a área que o Senhor quer que eu atue? Quais são os lugares que o Senhor quer que eu diga? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu visite? Amados irmãos, coragem para perguntar essas coisas. Porque você sabe, se você perguntar, o Espírito Santo vai te indicar. Mas o que acontece com a maioria de nós? Não queremos nem perguntar, para não ter a responsabilidade do Espírito Santo te falar, e nós não fazemos aquilo que Ele manda fazer. Mas eu te digo uma coisa, amados irmãos, isto não te libera da responsabilidade. Se você não pergunta para o Senhor, se você não quer colocar diante de Deus, se você não quer fazer isso e falar: eu não orei, eu não pedi, então eu não tenho compromisso, isso é um ledo engano. As pessoas que imaginam isso, elas estão equivocadas. Se você não entra e não pede a graça e a unção de Deus, estamos sendo negligentes, infiéis. E é assim que a Bíblia trata aqueles cristãos que recebem muito e não fazem nada. A Bíblia nos trata de infiéis, inconstantes, negligentes. Amados irmãos, você imagine, qual de nós gostaríamos de ser taxado como negligente?
Qual de nós que estamos tanto tempo na igreja buscando a presença de Deus, gostaríamos de apresentar-se diante do Senhor e o Senhor olhar para nós e falar: o que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com tanta ministração que você ouviu? O que você fez com o tempo útil, com o tempo livre que você tinha? E é isso que eu tenho aqui para vocês, amados irmãos, é mostrar para cada um de vocês a responsabilidade que não dá para se eximir. Se eximir significa negligenciar. Negligenciar significa fazer vistas grossas, como se isso não fosse comigo, como se não fosse com você. Não adianta fazer vistas grossas, negligenciar, falar: Senhor, eu não posso, porque Ele sabe que você pode. Senhor, eu não tenho, e Ele sabe que você tem. Senhor, eu não tenho oportunidade, Ele sabe que já te deu oportunidade. É muito sério, amados irmãos, é muito sério. Eu usei o exemplo profissional, porque é um exemplo muito direto. Basta desejar ser um profissional? Basta comprar um livro e falar, e ler todo o livro e achar que já se tornou um profissional? Não vai ser dessa forma. O que o Senhor tem para a igreja brasileira são experiências magníficas. O que o Senhor tem para você e tem para mim são experiências gloriosas. O que o Senhor espera que eu e você faça é que tenhamos atitudes. Há quanto tempo a gente vem falando isso, irmãos? Há quantos anos nós estamos falando essas coisas? E o que mudou? O que mudou nesses anos todos? Por que a gente precisa ouvir de novo? E de novo, e de novo, e de novo? Sabe por quê? Porque não está vendo a atitude. Quando você pede algo para uma pessoa e essa pessoa faz, você viu que ela fez? Você vai ficar insistindo para ela fazer? Geralmente não. Você pede para fulano, vai lá e pega isso daqui para mim, vai lá ou compra certas coisas. A pessoa pega e trouxe, está aqui. Você viu? Trouxe. Ela atendeu ao seu chamado. Mas se essa pessoa não faz aquilo que você pediu, você olha lá e não está, você diz o quê? Fulano, vai comprar. Já vou. Vocês já ouviram essa frase? É incrível, né? É uma frase tão conhecida. Já vou, estou fazendo, daqui a pouco eu vou. E vai? Geralmente não. Deixa aí que daqui a pouco eu pego. Pega? Geralmente não. Senhor, eu vou fazer, pode deixar. E faz? Não faz. Por que imitador? Por que Paulo disse imitador? Tem como você imitar alguém, seja na forma, do jeito de falar, do jeito de andar, ou como se for um ator ou um imitador, alguém fazer uma imitação sem praticar? Tem como alguém imitar uma outra pessoa ficando parada com a boca fechada e todo mundo vai adivinhar: você é um mudo, ou é um poste, você está fazendo o papel de uma pedra, de uma árvore? Nós fomos chamados para movimentar o mundo espiritual. É para isso que você foi chamado, que eu fui chamado, para movimentar o mundo espiritual, para entrar nas regiões celestes, para desbravar o mundo espiritual, para ter experiências no mundo espiritual, para resgatar os perdidos, aqueles que estão enlameados, aqueles que estão aprisionados. O Senhor tem levantado um exército poderoso nessa terra, porque existem milhares e milhares de pessoas que estão encarceradas, mas precisa de valentes, homens e mulheres valentes, não com a valentia humana natural, mas você com a cobertura do Espírito Santo, com a unção, com a palavra, você vai entrar e desvendar e desbravar o mundo espiritual. O apóstolo Paulo fez isso várias e várias vezes.
Aonde quer que o apóstolo Paulo chegava, os endemoniados, as pessoas que eram possessas, onde quer que Jesus estivesse, as pessoas eram libertas, aonde quer que Jesus estivesse, as pessoas eram transformadas. Amado irmão, irmã, essa unção está sobre a tua vida, você não é diferente, aquilo que o Senhor tem para nós é o mesmo que Ele tem feito há séculos. Por que nós vamos nos considerar inferiores? Por que nós vamos olhar para essas coisas como se fosse só lá no passado? O Deus que operou no passado não é o mesmo que opera hoje. O Deus que mostrou no passado não é o mesmo que mostra hoje. O Deus que realizou milagres no passado não é o mesmo que realiza hoje. Você crê nisto? Eu creio nessa palavra, eu creio nessa ação, eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. E por que o Espírito Santo se incomoda tanto conosco, a ponto de mandar essa palavra? Por quê? Porque Ele sabe que você tem capacidade para isso, irmão, irmã. Ninguém vai colocar na mão de um incapacitado, de uma pessoa incapaz, algo tão importante quanto a graça de Deus. O Senhor Jesus te chamou e chamou a mim, mas nos chamou para uma obra gloriosa, nos chamou para uma grande obra nessa terra. E Ele tem te dado capacidade para isso, capacitação para isso, tem nos chamado para isso. Então entenda que Ele sabe que você pode, que eu posso. Ele sabe perfeitamente da nossa capacidade. Não se preocupe que o Senhor vai usar-nos dentro das nossas limitações. Ele não vai te colocar num lugar onde você não tem condições de atuar. Ele não vai fazer isso. Exatamente porque Deus não é homem. Ele é muito superior à mentalidade humana. Voltando à questão profissional que eu estava dizendo para vocês, dentro da área hospitalar, por mais que uma pessoa tenha acompanhado um cirurgião, seja lá um instrumentador cirúrgico pode ter trabalhado 30 anos, ele não tem habilitação para fazer uma cirurgia. Ele conhece todo o ferramental cirúrgico, conhece toda a forma de fazer abertura, de suturar, tudo, então, mas ele não está habilitado para isso. Então ele vai continuar sendo instrumentador cirúrgico. Aquilo que o Senhor tem para você é diferente do que Ele tem para mim. As exigências que Ele fez para mim, tem feito, é diferente das tuas. Então não ache que, ou coloque diante de você algo tão grande, a ponto de você falar, isso não é suficiente ou não é possível fazer. Espera Ele colocar na tua vida para você fazer aquilo que Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Não desejar coisas impossíveis, porque isso é uma desculpa esfarrapada para falar, Senhor, não deu para fazer, era muito além da minha capacidade. Nós somos mestres nessas camuflagens, né? Mas a vida que o Senhor nos reserva é uma vida extraordinária. Primeiro, é uma vida de testemunhar. Esse é o primeiro passo. Nós somos testemunhas da graça de Deus aqui nessa terra. Testemunha é alguém que afirma, que sabe, que viu, que conhece. Então recebemos, essa unção da graça de Deus para sermos testemunhas. Eu e você não devemos nos pautar na nossa capacidade. Nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo que nos capacita, que nos direciona, que nos vocaciona, que nos impulsiona. Então qualquer coisa que você colocar desejo no teu coração de fazer no mundo espiritual, o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Se a necessidade precisa mudar o meu comportamento, a minha mentalidade, e você está disposto a isso, o Espírito Santo tem ferramentas para mudar a forma de pensar, para mudar até mesmo o lugar que você está, para mudar as coisas na tua vida. Ele vai fazer, Ele fez isso na vida do apóstolo Paulo, fez na minha, fez na vida de milhares de pessoas, continua fazendo.
Saiba que o Senhor, Ele te chamou para uma obra excelente. O Senhor te vocacionou para obras excelentes, para que você e eu possamos dar fruto dignos. O Senhor tem capacitado a igreja, tem capacitado a cada um de nós. Aqui em Filadélfia, o Senhor tem nos dado a graça. Nós temos aqui a palavra todas as semanas, nós temos espaço, nós temos ensino. Você tem condições de que, se qualquer trabalho que você resolver fazer, a igreja não tem empecilho. Você e eu estamos aqui livres para operar, para fazer aquilo que o Senhor quiser de melhor para as nossas vidas. Existem algumas pessoas que até têm desejo de fazer as coisas, mas estão impossibilitadas até mesmo por alguns ministérios, que as pessoas são travadas de fazer determinadas coisas. Mas aqui não é o nosso caso. Nós temos liberdade. Tem liberdade para cantar, tem liberdade para dançar, tem liberdade para visitar, tem liberdade para convidar, tem liberdade para ministrar, testemunhar. Isso tudo não é bom, irmãos? Eu considero muito bom. Quando eu era bem jovem, o meu pastor, ele me dava oportunidade para eu ministrar, e depois ele me corrigia. Dava oportunidade, eu pregava, depois que terminava a minha pregação, sentava ao lado dele, e aí ele ia me dando um relatório. Você falou isso, falou aquilo, não devia ter dito isso. E eu fui aprendendo. Eu via o meu pastor pregar, eu ouvia o meu pastor pregar. O meu desejo, desde bem jovem, era realmente ministrar a palavra de Deus. Eu tinha o desejo de ser um pastor, e para isso eu comecei a estagiar com os pastores. Eu acompanhava meus pastores nas visitas pastorais, eu acompanhava meus pastores quando eles saíam da cidade e iam para outra cidade evangelizar. Eu acompanhava meus pastores na escola bíblica dominical. Eu estava lá estagiando com aqueles homens, porque o desejo do meu coração era ser um homem de Deus. Então houve uma prática, e depois, quando chegou o tempo, eu fui para o seminário, porque era necessário um preparo maior. Foram 4 anos estudando, sendo ministrado. Quando saí de lá, houve a consagração, fui consagrado a pastor, e desde então tenho feito aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Existia um desejo no meu coração, mas não ficou um desejo plantado, estacionado. Não, foi um desejo que ele foi alimentado e foi conduzido, e o Espírito Santo só foi aumentando cada vez mais aquilo que ele tinha para me dar. Mas se eu ficasse apenas no desejo, talvez hoje eu não estivesse aqui, nem nessa cidade, e muito menos pregando o Evangelho. Ficaria apenas no desejo. Mas há necessidade de atitudes, há necessidade de postura, há necessidade de movimentação, há necessidade de sair da inércia. Inércia é estar estacionado, parado. Uma pessoa que sai da inércia, ele começa a se movimentar, e à medida que vai se movimentando, pode ganhar mais e mais velocidade, pode ganhar e conhecer diferentes lugares, porque uma pessoa estacionada, ela só conhece aquele lugarzinho, e ali vai criando limo, daqui a pouco está criando um matinho, daqui a pouco vira uma floresta e encobre. Mas se você estiver movimentando, não vai dar tempo de criar limo. Se você estiver se movimentando, você vai poder conhecer lugares diferentes, vai poder conhecer da parte de Deus coisas extraordinárias que Ele quer te mostrar. Ele quer te mostrar coisas extraordinárias, Ele quer ter experiências extraordinárias, mas é necessário essa movimentação. E isso eu não posso fazer por nenhum de vocês. É algo pessoal, é algo que você tem que tomar a decisão. Não tem como alguém ocupar o seu lugar. E aquilo que o Senhor tem para você, é você que tem que fazer. Não atribua a outro a responsabilidade. A responsabilidade é toda sua. Então, assumir o papel no reino espiritual, antes de tudo, é honrar o nome do Senhor. Ele quer que nós sejamos práticos. Ele quer que nós sejamos dinâmicos. Ele quer que nós sejamos pessoas que fazem a diferença nessa terra.
Você tem desejo? Tem vontade? Isso já é alguma coisa. Vamos orar? Você pode orar comigo? Se você tem desejo, isso é real na tua vida, e você tem vontade de fazer algo para o Senhor, e quer sair da inércia, ou seja, quer sair, tirar o freio de mão, então apresente diante do Senhor. Seja sincero, sincera com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós acabamos, Senhor, de ser ministrados pela Tua Palavra, e o Teu servo, o apóstolo Paulo, teve coragem, foi destemido, e pronunciou abertamente para aquela comunidade, e disse para que eles fossem imitadores dele, apóstolo Paulo: sede meus